Hoje é dia 29/11/2023, estamos fazendo a nossa live de novembro. É a live 10.5, praticamente terminando, né, a sexta imersão, a 10ª imersão. E vamos fazer aqui o nosso bate-papo. Hoje deu um probleminha aqui no Meet e vamos ver se a gente consegue, se a galera consegue se localizar aqui e entrar. Estamos aqui com o Alisson e vamos começar o nosso bate-papo aqui. Mas fala aí, Alisson, chegou a ver os últimos áudios? Eu vi, essa questão do. É até uma coisa que a gente debate aqui, eu com a Suzy aqui, da questão da. De novo, essa questão da felicidade, né? Que a gente está até conversando, que às vezes a gente acaba entrando num looping de pensar sobre várias questões, né, debater vários livros, várias filosofias, e daí a gente está debatendo. Quando a gente está debatendo várias filosofias. Aí tava pensando, tem o Zé da esquina lá no bar, que tá assistindo o jogo do Flamengo, comendo coxinha e tá feliz pra caramba. E tá a gente aqui lendo livro, filosofando em termos de quantidade de níveis de felicidade, pelo menos instantânea, naquela hora, aquele cara que tá com a mente mais, né, mais alienada e tá por hora tendo um coeficiente de felicidade superior ao nosso que está tentando expandir a mente. Aí ficou aquela questão, assim, né? Seria igual lá do Matrix, lá que já toma a pílula vermelha ou toma a pílula azul e fica lá naquele mundinho, toma a pílula vermelha, você vai lá para aquele mundo dominado pelas máquinas, o mundo todo, tem que comer gororobinha lá de pasta, porque é a única comida que tem, vive desconfortável. Aí está nessa discussão filosófica, assim, né? Que a gente cada vez mais se aprofunda de tentar entender o mundo, de tentar entender as coisas e até que ponto que isso pode nos ajudar a incrementar essa felicidade que a gente busca, né? Eu acho, Essa é uma discussão. eu acho que é interessante, porque uma ficha que caiu agora dentro dessa nova jornada aí da pesquisa foi a seguinte: é diferente, quer dizer, eu acho que a gente tem, geralmente quando você lê esses livros aí sobre felicidade, a pessoa não leva em conta que pessoas mais inovadoras, que gostam de mais de desafios, a questão da felicidade é mais complexa. Porque se o cara tem ali uma vida muito basicona, simplesona, ele vai chegar num nível de felicidade. Tipo assim, ele não tem uma demanda muito grande por desafio. Então o gerenciamento da felicidade é um pouco mais simples. Ele vai lá, bate o papo com um amigo, brinca, não sei do que, aí no fim de semana toma uma cerveja, bababá e tal, aí fala de futebol, não sei do que, babá. Aqui em Teresópolis tem muito isso, as pessoas, você sente isso. Quando a pessoa, o difícil, Alisson, quando a pessoa, e eu estou lendo aí as biografias de pessoas mais inovadoras, é uma coisa mais complexa, porque você tem uma demanda interna, porque, por exemplo, você fala assim, o cara tá ali, tranquilão, etc, tal, papá, mas os seus cachorrinhos internos não se satisfazem com aquele cotidiano sem desafio. Exatamente. Aí você tem que, por isso que eu estou escrevendo esse novo livro, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que ter um guia, que é o que eu estou tentando construir, um guia de felicidade para inovadores que têm uma demanda de desafio maior. Então, as pessoas geralmente botam todo mundo no mesmo bolo e, na verdade, não é para todo mundo. Nem todo mundo tem a mesma demanda. Então, a demanda de desafio de uns
é menor do que a de outros. Então, não dá para comparar. Porque o cara fala assim, vamos ali para o interior da China, olha como todo mundo está feliz. Realmente, está todo mundo feliz. Mas tem alguém desenvolvendo alguma coisa nova? Tem alguém criando alguma coisa? Não, né? Então aí faz o seguinte, ó. Se todo mundo tivesse essa felicidade aqui basicona, o que ia acontecer com a sociedade humana? Ia para o saco. Ela não avançava. Porque então precisa do inovador. Aí o inovador precisa inovar e ele fica infeliz. Ele está melhor. Então aí o que a gente tem que fazer? Criar um guia que ao mesmo tempo que você está inovando, você está preocupado com a felicidade. Aí vem aquela coisa, né? Qual é essa... Tem aquele golpe de judô, né? Que é o contra-ataque, né? Qual é o contra-ataque do inovador? E aí eu tenho visto aí nesses livros que eu tenho lido, que é assim, ninguém discute, principalmente nos Estados Unidos, esses livros americanos sobre felicidade, eles não discutem sucesso. Sucesso é dinheiro, fama e status. Não tem discussão. Aí começam a negociar que o cara pode ser mais feliz mesmo tendo sucesso, blá, blá, blá. Como se o sucesso fosse pré-definido de fábrica. Olha, sucesso não tem discussão. Sucesso é fama, dinheiro e status. Aí você pode ser feliz tendo fama, dinheiro e status. Aí a gente tem que fazer o contra-ataque e dizer assim, mas eu não posso ter outra interpretação de sucesso que, obviamente, precisa de algum dinheiro para ser sustentável, alguma fama para ser sustentável, né? E algum status para ser sustentável, mas isso são ferramentas para você atingir aquelas sensações que fazem a gente feliz. O que tu acha? A gente transformou a ferramenta em meta, né? Confundiu o fim com o meio. Confundiu o fim com o meio, né? Isso daí, quando a gente fala também em carreira, eu quero ser o CEO. Tá, mas por que você quer ser o CEO da empresa? Porque eu vou receber mais dinheiro. Mas por que você quer ganhar mais dinheiro? Porque eu... Tipo assim, o porquê final, a gente não tem muita noção dos porquês final. E daí, essa questão do sucesso, da fama, de status, no final das contas, quando você atinge isso, você vai perceber que não é o final, que tem mais... É daí que surge esse monte de gente que fica frustrado. O cara saiu do nada e ficou rico lá com a empresa dele, beleza, depois o cara fica deprimido. Tipo o Whindersson Nunes, que teve depressão. Uma série de pessoas que têm sucesso, de repente, elas entram em depressão. Porque no final Eu acho que a contas, gente tem que... ela colocou o sucesso dela nisso, né? O end goal dela nisso. Ela percebeu que não é bem por aí. Falta bastante visualização nossa do que a gente realmente quer para a gente estar engajado em fazer o que a gente precisa fazer em termos até de criatividade, né? Eu quero crescer na empresa. Tá, mas por que você quer crescer na empresa? Porque daí quando você for atingindo as suas metas, algumas metas você vai conseguir visualizar mais lá na frente e não vai parar, e vai continuando. Falta bastante isso. Porque o que eu queria comentar contigo é o seguinte, quando você fala, fulano atingiu o sucesso, eu acho que a gente tem que mudar a forma de falar. O que a gente tem que dizer é o seguinte, fulano atingiu o sucesso, vamos chamar assim, exógeno, o sucesso mainstream. O sucesso mainstream é esse, o cara tem 1 milhão de seguidores, beleza. O cara tem não sei o que, papá, né? Então, o que eu percebi? Tem até uma frase que saiu essa semana, que eu acho muito boa,
que foi assim: o sucesso é a visão. A felicidade é a sensação. Então, o objetivo de tudo que a gente faz na vida é ter sensações positivas. Essa é a métrica da felicidade. Porque olha só que interessante, Alisson. Isso aí eu vou falar amanhã no áudio de amanhã. Olha só. Eu não mando nos meus cachorrinhos. Eu me relaciono com meus cachorrinhos. As sensações que eu tenho, as emoções que eu tenho, eu não controlo as emoções. O que eu controlo são as decisões e as atitudes. Então, o que eu tenho que fazer? É a mesma coisa de plantação de planta em casa. Eu vou plantar em casa, mas eu não determino se a planta vai florescer ou não. Eu não digo assim, olha, acabei de botar vocês aí no vaso, acabei de botar vocês na terra, agora tratem de crescer e florescer, porque eu não quero discussão, porque aqui em casa quem manda nas plantas sou eu. Vocês entenderam? Todo mundo florescendo a partir de segunda-feira. Meu irmão, não é assim que a banda toca. Aí você tem que descobrir qual é o melhor vaso, qual é a melhor a terra, de quanto tempo você vai botar água, que tipo de produto você vai botar para estimular o florescimento. Então tem uma série de atitudes que você precisa tomar para que as sensações positivas de felicidade brotem. Não é automático nem imediato. É uma consequência. Então, as atitudes que você tem na vida, elas devem visar os sentimentos positivos que dá essa sensação de bem-estar. Aí que vem a dificuldade. Porque aí você tem que descobrir quais são as atitudes que você tem que ter, quais são os desafios que fazem com que os seus cachorrinhos, no caso dos inovadores, porque, por exemplo, eu tenho aqui 2 mentorandos que estavam muito insatisfeitos e pegaram desafios e estão piores do que estavam antes, porque pegaram os desafios errados. Entendeu? Os desafios errados no sentido de que a criatividade deles não é compatível com o tipo de desafio deles? Seria mais ou menos nessa linha? Eu digo assim, as atividades profissionais deles têm que gerar subida no tapete de Aladim. Tem que botar as pessoas em estado de fluxo. Aí eles pegaram atividades de gerenciamento que não tem nada a ver com eles. Entendi. E aí, então, estão putos. Apesar da visão de sucesso mainstream, e apesar das pessoas que estão em torno deles considerarem, olha a Fernanda aí, tá sentindo falta de você. Deu uma pane aí geral aí. Fernanda. Tô te ouvindo. Tá baixo para mim aqui. Tá me ouvindo aí, Fernanda? Alô? Acho que ela tá muda. Eu tô te ouvindo normal. Então, Alisson, o negócio é o seguinte. As atitudes, as escolhas que a gente faz, geram
podem gerar sensações positivas. Então você tem que descobrir, aí tem a ver com os inovadores, quais são as atitudes, né? Qual é a visão de sucesso que você vai ter. Por isso que eu recomendo para os inovadores colocar o sucesso na excelência progressiva. Entendeu, Alisson? A cada tempo você incrementa a qualidade do que você está fazendo, né? Você escolhe uma missão, né? Dentro da profissão, você passa a ser um profissional missionário que você quer potencializar o máximo a sua capacidade naquela área, naquele problema, e o seu sucesso vai ser medido pela sua capacidade de conseguir colocar essa excelência progressiva o máximo que você conseguir. Uhum. Então é progressivo, é endógeno, não depende de ninguém. Você não fica esperando que terceiros digam que você está bem ou mal, você sabe se você está bem ou mal. E aí isso gera, na minha visão, né? Isso é uma visão, uma experiência minha que eu estou vivendo. Isso gera tranquilidade, motivação, criatividade e uma outra coisa que eu estou botando agora também, resiliência. Você fica mais resiliente. O que tu acha? Uma coisa, você está falando disso, e assim, que me vem na mente na hora, assim, que assim, eu sou muito criativo. Eu trabalho com soluções para problemas, eu apareço com alguma solução sempre assim, no meu trabalho. Só que a questão é a seguinte, um freio que eu tenho, que acho que é natural, é a questão da organização. Como a minha mente, ela às vezes, aliás, quase sempre ela é muito criativa e ela gera muita coisa, eu às vezes me perco na quantidade de dados que eu gero na hora, faço lá uns rascunhos, e passa o tempo, eu acabo depois me perdendo naquele mareado de propostas que eu tinha feito e depois eu não sei nem mais o que é aquilo, porque eu não consegui pegar e encaixar alguma coisa para poder organizar aquilo que eu acabei de fazer. É uma questão recorrente nessa questão de criatividade versus produção, né? À medida que a gente cria alguma coisa, a gente precisa, na hora, catalogar, organizar de alguma maneira, porque depois, no médio e longo prazo, se a gente precisar daquilo, eu vou saber onde está, eu vou ter noção de onde está, e isso daí vai me ajudar até a ter novas ideias, porque eu já tive aquela ideia antes, que se juntou com outras que veio lá depois, e daí ela se junta e monta outra que vai crescendo. Eu passei a tentar ser mais organizado, eu estou percebendo uma melhora exponencial na qualidade do meu produto, né, que eu estou gerando. Aí você tem que desenvolver uma metodologia, porque, por exemplo, aqui na escola, eu tenho esse desafio que é a ciência da inovação, e aí várias etapas, em várias camadas. Mas eu tenho aqui um arcabouço metodológico gigante, cara. A maneira que eu escrevo, como eu organizo, a forma que eu montei os computadores, os horários que eu faço cada coisa, como é que eu, por exemplo, tenho a ideia do artigo, como é que eu organizo essa ideia. Isso tudo faz parte da jornada, a excelência. A excelência, digamos, né? Aonde que eu sou excelente? Eu acho que eu tenho uma excelência, eu procuro a excelência na organização dos ambientes de diálogo. Eu pego um ambiente de diálogo que está confuso, procuro dar uma arrumada nele, e tem uma metodologia que está por trás que faz parte da excelência. Se eu não melhoro a metodologia,
eu não consigo melhorar a minha performance. Uma coisa está ligada à outra, entendeu? Então aí no teu caso, é o desenvolvimento das metodologias. Sentar, pensar nisso, se for o caso, pedir ajuda, entendeu? Pegar alguém que tenha experiência nisso e tal, pessoas mais experientes nisso, falar assim, cara, como é que eu organizo isso? Vou escrever isso num papel, vou botar isso numa planilha. E como é que eu me perdi? Me perdi como? Entendeu? Eu não estou achando os dados. Por exemplo, aqueles mapas mentais que eu faço me ajudam muito. Entendeu? Por exemplo, se você se lembrar que você fez um mapa mental desses que você constrói, que você lembra que você fez, por exemplo, sei lá, 2022, ano passado. Você consegue acessar ele rapidamente, de uma maneira fácil e intuitiva? Porque o que acontece? Isso tem a ver com o desenvolvimento, né? Eu tenho o e-book que eu estou escrevendo. O mapa mental está dentro do e-book. Então, eu divido os tópicos, né? Eu digo assim, nós temos 5 encruzilhadas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta, e jogo para o mapa mental. O mapa mental está dentro do e-book. Aí eu tenho lá o e-book, o mapa mental. Aí eu vou lá e vou mexer. Por isso que foi muito importante. Antes de criar esses e-books, era tudo no blog. E aí eu talvez estivesse vivendo o mesmo problema que você. Eu ia escrevendo, era meio poeta. Escrevendo, só tendo ideia e tal. Agora não. Agora, para mim, foi uma coisa importante, né? Recente, tudo que eu faço está sendo colocado no livro. Então nada se perde. O blog, eu peço agora até o Bard faz o resumo e bota no blog. Eu já não escrevo praticamente no blog. Eu escrevo no livro, peço o resumo do Bard, ele faz para o livro, para o blog, para publicar para fora, mas tudo está dentro do livro. Então, se você tiver o manual, tudo que você escrever, você ir colocando no manual, escrever, né? E escrevendo ali, né, por tópicos. Me dá um exemplo aí de uma coisa que você esqueceu. Por exemplo, eu fiz uma apresentação ano passado que tinha uma série de explicações de coisas que me perguntaram esses dias, eu sabia que eu tinha feito, e estava jogado dentro de uma pasta que estava no meio do meu desktop ali, e eu não sabia onde que estava, depois que eu descobri onde estava. Né? Até eu encontrar demorou um tempão. Até porque eu não lembrava nem o nome da apresentação para dar naquele search. Eu lembrava que eu tinha feito, que tinha algumas imagens interessantes, mas eu não lembrava qual que era. Eu tive que ficar procurando uma a uma até achar a bendita apresentação. Aí é uma questão de organização, né? É porque é o seguinte, eu tive uns insights assim e comecei a tirar figura, porque eu sou geólogo, trabalho com modelagem geológica. E às vezes a gente vai tendo ideias assim que elas são meio abstratas assim. Você começa a pensar em situações e você gera umas imagens, umas figuras e, sabe, não consigo explicar assim de uma forma lúdica assim por texto. Às vezes é por imagem mesmo que eu pego e coloco. Mas olha só, isso aí é simples, Alisson. Vou te dar uma sugestão. Você cria um diário de bordo no Google Docs. Coloca... Por enquanto eu estou com o meu caderninho aqui. Não, pois é, mas então, minha sugestão. Abre o Google Docs, abre lá, diário de bordo, Alisson. Aí você tem uma ideia, qualquer que seja ela. O pedregulho, não sei do que, não sei o que lá. Você dá um tópico. À esquerda, quando você dá um tópico e você coloca título, ele na esquerda vai aparecer o título.
Aí você vai colocando ali todas as ideias que você vai tendo, você vai colocando o título como se fosse um livro. Aí você fala, ó, tive uma ideia aqui bacana. Fala aí um tema que você botou. O tema aqui é qualidade da rocha reservatória ao entorno de um poço, Pronto. por exemplo. Então pronto. Aí você vai no Google Docs, coloca esse título, coloca título 1. Aí vai aparecer no tópico. Aí você vai escrevendo tudo que você quiser sobre aquilo. Faz mapa, faz isso, faz... Vai colocando ali. Aí teve uma outra ideia, você bota outro título. Vai ficar tudo no mesmo lugar. Pô, como é que é a mesma parada? Você vai ali do lado, tá lá, tudo lá. Entendeu? Organiza tudo no Google Docs. A apresentação, a mesma coisa. Você pode desenvolver as coisas para apresentação, botar numa pasta do Google Docs e vai organizando. Textos, PowerPoint, planilhas. E vai salvando no favorito do Chrome. Dá aí uma coisa simples. Em um local único, né? Um local único e fora do teu computador. Porque, por exemplo, se o teu computador der uma pane, você está na internet, cara. Aham. Tá salvo lá. Eu vejo que esse é um gargalo aí porque tá falando da felicidade na questão, que daí, uma vez que a gente, por exemplo, eu percebo que eu não consigo encontrar alguma coisa, que eu me perdi, dá uma frustração, e gera um pouco de sentimento de, sei lá, você fica meio triste e ao mesmo tempo você fala com você mesmo, fala, pô, que idiota, sabe? Enfim, aí isso gera infelicidade, entendeu? Porque te tira a tranquilidade, te tira a motivação. Mas isso aí é o seguinte, por que acontece? É um pouco o que eu estava vivendo também. Você tem um lado muito criativo, mas está precisando colocar o seu organizador para trabalhar. Entendeu? Fernanda, fala aí, minha querida. Pegou o engarrafamento, é? Tá fechado o áudio. Peguei. Tá ouvindo? Agora tô ouvindo. Aham. Eu tô com problema aqui. Deu um problema aí Deu um problema. Peguei a conversa aí no meio do caminho também, né? Deu um problema aí, não sei se o pessoal se perdeu, porque eu entrei naquele link do Google Meet e eu não sei porque ele não me deixou entrar, como se eu não fosse coordenador. Aí eu criei um outro negócio e mandei pro pessoal, não sei se o pessoal se perdeu. Então, mas peguei bem no meio do caminho aí, mas porque eu estou entendendo assim, que o Alisson está falando de que ferramentas, né, Alisson, poderiam ajudar você, né, a não perder, né, informação. É isso? Isso. Mesmo informação interna, né? Informação manter a informação recém-observada ou adquirida em um local onde eu possa acessá-la rapidamente, né, caso precise. Eu acho que o Google Docs resolve isso. Eu, por exemplo, tudo está ali, né? E eu hoje... E eu perdia muito. O Renato, inclusive, teve uma época que o Renato falava, Nepô, tu já falou isso. Nepô, e tal coisa. E eu não lembrava. Entendeu? E agora não. Agora eu estou muito mais... Isso me fez muito bem. Porque eu estou mais... Estou menos poético, mas estou mais eficaz como cientista. Entendeu? Eu estou mais efetivo, porque eu tenho os insights e aquilo já se transforma num texto válido para as pessoas, entendeu? E o que a gente estava falando antes, Fernanda, que eu acho que é interessante, né? E a gente conversou de tarde, de manhã, sobre isso, né? Que é essa coisa da felicidade para quem que é mais inquieto. Então é o mais complexo. Uma pessoa que não tem tanta inquietude,
talvez se sinta mais tranquilo com uma vida mais rotineira. E um cara que é muito inquieto não consegue ficar parado. E aí então é mais difícil tocar ou desenvolver a felicidade. E aí eu cheguei à conclusão, e eu queria a opinião de vocês, né? Que eu acho que para o inquieto, vamos chamar assim, para a pessoa mais inquieta, a melhor definição de sucesso para ele é a excelência progressiva. Porque se você coloca o seu critério de sucesso na excelência progressiva, eu vou até onde eu conseguir levar o meu talento, e o mais importante para mim é todos os dias eu conseguir perceber que eu estou dando um passo à frente na minha capacidade, no meu potencial. Cara, isso faz muito bem. O que tu acha, Alisson? Isso daí é um princípio até que já ouvi falar do Kaizen, né? 1% melhor a cada dia, de você melhorar progressivamente um pouquinho. Assim, o que eu acho, eu faço isso, eu tenho minhas maluquices aqui, porque assim, uma coisa que eu aprendi, tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Se eu consigo mensurar alguma coisa, eu posso melhorar ela. Então, se eu consigo medir, se eu, na semana, por exemplo, né, se eu estou indo para a academia regularmente, eu anoto quando eu vou e vejo por mês quantas vezes eu fui. Se eu perceber que em uma semana eu fui menos do que na outra, na outra semana eu fui melhor do que na anterior. Então eu tenho que manter ou melhorar, e assim vai indo. E eu vou metrificando mais ou menos desse jeito. E isso com várias coisas também, né? Então, essa questão, a gente tem que melhorar e tem que ter uma maneira de quantificar o que eu quero melhorar, né? E daí vem a discussão, como que eu vou quantificar o que eu quero melhorar? Eu quero ser mais focado no meu trabalho, então tem que quantificar de alguma maneira. Primeiro, por exemplo, essa aí é uma demanda que eu tenho. Uma coisa que me atrapalha muito é o celular. Então, aqui no celular tem uma questão tem uma aba que você consegue ver quantas horas você fica com o celular. Então, eu tento ter menos horas com o celular ativo no dia seguinte do que no anterior. Por exemplo, ontem, acho que deu 4 horas de celular ligado, né? Então, eu tenho que... essa semana eu tenho que diminuir um pouquinho. Então, essa é a minha metrificação para eu conseguir melhorar o que eu quero melhorar, né? E daí, com o tempo, eu vou aprendendo outras coisas, né? Às vezes eu aprendo, alguém me dá um método de quantificação de alguma coisa, enfim. E no dia a dia a gente tenta também melhorar a maneira como a gente vai quantificar o que a gente quer melhorar. Tem isso também, né? Mas eu acho o seguinte, quando a gente está falando de excelência, você percebe, né, que você está... É uma coisa assim, não é tão quantificável assim, né? Então, assim, hoje eu estou pensando sobre felicidade, hoje eu estava aqui vendo a história de sucesso, estou lendo um novo livro, estou pensando de forma completamente diferente, estou melhorando o texto, estou conseguindo complementar, etc. Estou lendo mais do que eu lia. Então eu percebo que eu estou aumentando a minha excelência. E quando a gente coloca, o inquieto coloca o seu critério de sucesso na excelência progressiva, e eu percebo que eu estou todos os dias melhorando um pouco a minha capacidade de entender o desafio que eu me coloquei, porque tem um desafio. Eu coloquei o meu sucesso, melhorar a excelência do Nepô num ambiente de diálogo chamado inovação pessoal. Esse é o desafio. Todo dia eu estou melhorando isso. Eu estou cada vez mais aprimorando a minha capacidade de pensar sobre isso. Isso me motiva, isso me tranquiliza, isso me torna mais criativo, entendeu?
Isso daí vai até com uma ideia que falaram, você não tem que fazer todos os dias as coisas, você tem que se motivar todos os dias para fazer as coisas. A gente tem que arrumar maneira de se motivar a fazer, né? Como você está falando. Só um instantinho, Alisson. Eu vou sair e voltar, tá, meu povo? Tá. Me aceita, eu vou sair e voltar. Não precisa aceitar, não, você já está aceita. Fala, David. David. Opa, Beleza? tava aqui com a mão cheia de sabão. Ô, David, o que tu acha desse critério de sucesso da excelência progressiva? Eu gosto muito, né? Até comentei com o livro do John Wooden com você, que era o melhor técnico universitário de basquete. Você falou. E ele não tem esse mesmo nome, né? Mas a ideia é a mesma. Eu gosto muito. E a gente sempre tem que tentar melhorar a cada dia, né? Igual o Alisson falou aí, todo dia é um desafio para você se motivar. Atrás das metas. Porque assim, eu vejo aqui também, o Alisson falou da academia, né? Eu tenho aqui a minha dieta, né? Que eu reinventei a minha dieta. Eu tenho aqui o cuidar da casa. Eu estou aqui na pintura também, num processo de melhoria, né? Na minha capacidade de pintar. Tudo isso complementa. Na hora que eu também vou tocar flauta ou clarineta, também complementa. Mas eu acho que existe, Alisson, uma coisa que é o epicentro. Tem a periferia e o epicentro. A melhoria nas relações com as pessoas e tal. Mas para o inquieto, o epicentro é a sua missão profissional. Então, se você consegue, na sua missão profissional, perceber que você está na excelência progressiva, todo o resto se encaixa bem. Agora, se você não está na excelência progressiva, profissionalmente, as coisas começam... Porque, querendo ou não, eu vejo isso no Benjamin Franklin, eu vejo isso no Tolstói, estou vendo isso no Tesla. A referência deles, o epicentro, é a excelência profissional progressiva. O resto complementa. E eu acho que é isso que é importante. Você pega, por exemplo, a música do Roberto Carlos. É Amor Sem Limite. O que ele diz na música? Você é tudo para mim, eu não sou nada sem ela, e por aí vai. Ou seja, ele colocou o epicentro da vida dele numa relação afetiva. A possibilidade que ele tem de se ferrar é enorme. A relação afetiva, e eu estou namorando, é importante, é complementar, mas não é meu epicentro. Meus filhos, minha neta, são complementares, eu falo com eles, curto eles, mas não é meu epicentro. Senão eu ia ficar... Alô, Nina, tá tudo bem com você, minha filha? Como é que você tá? Pô, você não liga pro papai? Papai fica com saudade, liga pro papai. Cara, ela tem a vida dela, cara. Quando a gente senta e conversa, conversa. Agora, não vou ficar em cima dela. Tá entendendo? Então tem as coisas que são complementares e tem um epicentro. No caso do inquieto, o epicentro é a sua missão profissional. O resto todo vai compondo. Entendeu? É importante? É importante. Mas é isso que é o foco. Aí você fica tranquilo. Entendeu? O que tu acha, Fernanda? Liga o som aí. Eu apanho com esse programa. Eu só faço um zoom. Aí chega nesse programa eu fico doida. Fico... Não entendo nada. Eu acho assim, ó, voltando lá para o que eu peguei do Alisson, que ele estava conversando. Eu acho que a gente tem que ver, mais importante até de qual é a ferramenta,
eu vou tirar meu celular. Eu acho que isso é checklist. Funciona, funciona. Mas eu acho que tem uma coisa aí sobre procurar dentro da gente. Como é que eu me posiciono? Por exemplo, você fala, eu não quero perder informação, mas você já pensou, mas você quer todas as informações? Ou seja, qual é o filtro que você vai usar para, inclusive, se libertar da enxurrada de informações? E isso não tem a ver com tirar o... Ah, eu não vou olhar e-mail agora, ah, eu não vou... O que é, né? O que é que está... Onde é que você está, você entendeu? Caminhando, né? Talvez seja essa angústia também, com muita coisa, muita coisa. Mas dentro dessa muita coisa, você precisa da minha tela? De todas essas coisas? Essa acho que é a primeira pergunta. Aí depois tem as ferramentas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem a sensação. Agora, isso que você falou, depois aí, sim, você tem toda a razão. Né? O epicentro, o nosso epicentro somos nós mesmos. Né? Ou seja, claro, filho, família, sobrinho, no meu caso, não tem filho, são absolutamente importantes, são fundamentais. Relações afetivas, claro, é fundamental. Mas você tem que se organizar de maneira a não ficar dependente delas. Né? E à medida que a gente vai envelhecendo, parece que o outro lado fica achando que também nós estamos à disposição. Por exemplo, por que você não está com a sua netinha? Olhe para o filme, ficar com a sua netinha. Né? Essas pressões, elas passam a acontecer. Não sei se eu estou falando leque. Não, eu acho que é isso. Eu acho que o que eu tenho amadurecido aí nesse projeto, né? Eu estou lendo o livro agora, eu ainda não consegui decorar o nome do livro, mas é um livro interessante de um cara do Google, que ele perdeu o filho e resolveu fazer um livro sobre felicidade. Então é um livro interessante. A Fórmula da Felicidade, eu acho que é esse o nome. E ele repete o mesmo erro desse livro que eu vou comentar amanhã. Ele continua colocando, primeiro que ele não divide pessoas mais inquietas das menos inquietas. São dois critérios aí diferentes na complexidade da procura da felicidade. E eu estou me especializando de felicidade para os inquietos, porque é a minha praia. E a flexibilização dessa visão endógena do sucesso. E aí, então, eu estou colocando o sucesso como... Então, por exemplo, o livro Civilização 2.0, o significado para mim é a consolidação de uma fase que eu consegui colocar esse livro para rodar. A feitura do livro consolida mais uma etapa na minha excelência. Nada além disso. Se o livro vai fazer sucesso, se vai vender, se não vai vender, se vai ganhar prêmio, se não vai ganhar prêmio, se vai estar badalado, não importa. Porque a minha referência é cumprir a minha missão, mais uma etapa cumprida, vamos para outra. E vamos caminhar para outra etapa. E aí vamos no espiral. Entendeu? Cara, não tem quem te derrube, Alisson. Não tem quem te derrube. Porque só depende de mim. Aí sim, depende da minha capacidade de ter saúde, depende da minha capacidade de ter aluno, depende da minha capacidade de me organizar para poder entregar tudo que eu entrego. Entendeu? Depende de mim. Eu não fico triste. Olha, Nepo, eu queria dizer para você que, pô, o teu livro está concorrendo a um prêmio, mas você perdeu. É mesmo, é? O que quer dizer isso? Nada. Entendeu? Nada. Ah, ganhou o prêmio, vou ficar triste? Vou bater com a cabeça na parede? Não.
Vou ficar feliz, vou mostrar para meus filhos. Vou sair desfilando aqui em Teresópolis, que eu ganhei um prêmio. Tá entendendo? Mas também nada, se eu não ganhar, também não vou chorar, não. Entendeu? Então é a medida da parada. Então, coloque a sua visão de sucesso na excelência progressiva. Cara, é matador isso. Matador. Mas, pô, você falando assim, a gente teria que ter uma capacidade de racionalizar muito alta, porque eu vou dar um exemplo besta aqui, mas é um exemplo que eu acho que ilustra bem. Em questão de futebol, por exemplo, o meu time, por exemplo, você é botafoguense, você vai saber, né? Botafogo estava líder, de repente não é mais. Eu conheço alguns botafoguenses que tem um amigo meu, que é botafoguense, que notoriamente ele ficou arrasado, tá arrasado com o fato do time dele praticamente ter entregado, né, o título que está na mão. E daí, assim, se a gente põe esse raciocínio em xeque, assim, vou botar esse raciocínio na prática, vou ficar extremamente feliz se ele for campeão, mas se ele não for campeão, eu também não vou ligar. Mas na prática não acontece de você não ligar. É difícil de você pegar e, não vou ligar, não. Você acaba ligando, acaba tendo eu não sei se é proporcional a felicidade de conseguir, e se não conseguir, de ficar triste, de ficar feliz se conseguir. Mas você acaba tendo um baque que é meio que inevitável de você conseguir, de você segurar esse baque. E se você não consegue, uma coisa que você criou um pouco de expectativa, ou criou bastante expectativa. Se você consegue, você fica feliz e de não conseguir, de não se afetar. Isso é difícil, né? E o que você acha disso? É interessante isso, porque eu estou vivendo essa história do futebol, né? Eu estou refazendo, né? Eu me lembro daquele filme do Lutero, que tem uma cena que eu acho maravilhosa, já falei várias vezes essa cena, que ele... Estou assistindo ele. Hã? Tá assistindo? Comecei a assistir ele. Então nessa cena você vai ver a cena que ele sobe a escadaria lá de joelho e na hora que ele levanta, que ele olha, ele vê que aquilo ali tudo é manipulado. Então, naquele momento cai a ficha para o Lutero, tanto que eu criei um verbo aqui que é luterando, né? Então, no momento que você está luterando, em que você cai a ficha, finalmente cai a ficha para ele, que ele estava sendo enganado pela Igreja Católica. No futebol, o que aconteceu comigo foi aquele jogo contra o Palmeiras. Meus filhos estão muito envolvidos com essa história, eu acabei me envolvendo também. E naquele jogo contra o Palmeiras, o Botafogo teve uma expulsão que eu vi que claramente foi manipulada, né? Não foi uma expulsão normal, foi o VAR chamou, o juiz expulsou para dar chance para o Palmeiras e o Botafogo sair por uma série de motivos, né? Naquele momento, eu pensei nessa cena do Lutero e eu amassei o meu papel. Eu falei, cara, eu não posso colocar o meu bom humor em algo que eu estou terceirizando e, além disso, eu estou terceirizando num ambiente muito tóxico, que a CBF é muito tóxica, em termos de manipulação de resultado, do que interessa a ela ou não. Isso aí o Botafogo estava líder lá em cima. Eu falei, cara, parei. Não vou mais acompanhar futebol. Não quero mais saber. Aí comecei o meu processo de desintoxicação do futebol. E o Botafogo não tinha perdido, não. Estava lá na frente. Falei, cara, não quero mais saber. Foi até engraçado, né? Olha só o que eu fiz aqui. Tu sabe que a gente tem que ter bom humor para poder levar as coisas, né? Aí o pessoal chega para mim e fala, não sei o que, do futebol. Aí eu faço assim, ó. Quer falar sério de futebol? Então vamos falar sério. Aí boto o narizinho de palhaço. Entendeu? Porque eu acho tudo uma palhaçada. Porque tá tudo... Vocês terem a noção, como a coisa é bagunçada, eu comprei passagem para descer para o Rio, o jogo estava marcado para as 4, eles alteraram, depois de ser vendido o ingresso, para as 9. Você com o ingresso na mão tinha que ir para as 9, não é mais 4 horas. Depois teve um jogo do Botafogo.
que faltou luz, no dia seguinte você pagou o ingresso e não pôde assistir o segundo tempo, porque a CBF não deixou. Eu falei, cara, é muita bagunça, cara. E eu tô perdendo meu tempo com essa história. Aí comecei a me afastar e comecei a olhar o futebol como um todo de maneira diferente. Já não é mais o Botafogo e a CBF. E aí eu vejo o quanto as pessoas transferem para o futebol as suas incapacidades de desenvolver a sua felicidade. Aí joga para o time ser feliz. Aí passa o cara que recolhe lixo aqui, que eu brinco muito com ele, o tricolor. Olha aí, tá passando o campeão. Ele é o campeão. Não é o Fluminense que é campeão. Ele é o campeão. E a vida dele é aquela ali, ó, difícil, complicada, tá entendendo? Então, eu fiz essa minha autocrítica e me afastei. Tô lendo muito mais, comecei a ler biografias no fim de semana e parei. Hoje tem jogo, eu não vou assistir, como não estou assistindo os outros todos, nem procuro os resultados, parei. Então eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo, né? As relações também aqui, tem gente que eu evito de falar, dou bom dia às vezes, mas não me aproximo. Tem lugares que eu deixei de ir, por exemplo, tem um açougue aqui, que tem um cara lá que é muito tóxico, eu não vou mais lá. Então a gente vai aprendendo para evitar se desgastar, para se concentrar no que é mais importante. O que é mais importante, Alisson? É a nossa capacidade de, a cada dia, subir 1 centímetro o sarrafo da nossa excelência. Cara, se você focar nisso, meu irmão, tu vai ver só como teus cachorrinhos vão balançar o rabinho. Entendeu? Então, essa história do futebol, eu vivi isso profundamente e foi mais um projeto do Nepô. Desintoxicação. Ano que vem eu decidi fazer o ano sabático. Não vou assistir nenhum jogo. Nenhum. Parece que a CBF sai do futebol brasileiro em 2015. Aí eu posso até pensar em alguma coisa. Mas enquanto a CBF estiver administrando, não vou assistir. Entendeu? Não quero me envolver com essa máfia. Então, cara, projetos. Projeto aqui da alimentação, projeto aqui de tudo. Tudo que você possa imaginar tem projeto. São projetos secundários para melhorar o projeto primário. Qual é o projeto primário? Entregar o melhor do Nepô, que é o meu filé mignon. Eu estava até brincando com o Fernando, que é aluno nosso aqui. Eu disse para ele o seguinte: como é que você sabe que você está bem? Quando você está colocando na churrasqueira só carne de primeira. Olha que interessante, Alisson. Você está colocando a sua mente em desafios sofisticados. Isso é a carne de primeira. E na carne de segunda, você está conseguindo driblar a carne de segunda. Entendeu? Então, na churrasqueira tem que ir a carne de primeira. O que é a churrasqueira? É a sua capacidade criativa de ser geólogo. Essa é a carne de primeira. Qual é a carne de primeira da Fernanda? Está aí produzindo um livro, está publicando um livro. É a capacidade dela de escrever. Com as variantes, né, de ajudar as pessoas a escrever também. Mas esse é o filé mignon dela. Pergunta na hora que ela está escrevendo se o cachorrinho não está balançando o rabo. Com certeza está balançando o rabo. Está entendendo? Está assobiando, está conversando. Aí chega um cara na rua, te dá um esbarrão. Você vai olhar e falar, cara, aí é maluco. Como é que eu lido com esse maluco? Você vai se afastar um pouco. Agora, se o cara tá puto, ele já vai partir na porrada do cara e vai dar um empurrão também. Vão para a delegacia, vão para o hospital. Aquilo vai durar um mês. O que podia durar 2 minutos vai durar um mês. Aí o processo, a delegacia, hospital e não sei o quê, reflexão, psicólogo. O que tu acha, David? Tô ouvindo aqui, tô fazendo umas correlações aqui comigo.
E você consegue, você já está bem maduro nessa ideia, né, pô? Acorda às 3 da manhã, 4, difícil fazer isso. Dificílimo, né? Já começa por aí. Ele já produz todos os conteúdos, é uma produtividade bem bacana, que dá até admiração para aplicar. Uma vez, 5 anos atrás, eu li um livro, e aí ele fala de produtividade, não sei se você já ouviu falar, A Arte de Fazer Acontecer. É um americano, e eles vendem até o framework dele agora, é GTD. E aí é bem um framework, assim, ele não entra na parte de motivação, propósito. É um framework para você... A ideia é, você não pode separar pessoal do profissional, porque tudo está conectado. Então, dentro desse framework lá, você vai jogando tudo que você tem que fazer, que é tarefa simples. Tarefa simples, aí tem a caixinha de projetos, você vai jogando tudo nas caixinhas. E aí a sua missão é sempre deixar aquelas caixinhas vazias todos os dias. E pelo que eu estou vendo, você está nesse nível, né? Você está todo dia ali, você esvazia todas as caixinhas, né? As caixinhas de conteúdo, a caixinha de levantar cedo. Só que antes disso, você tem um propósito para fazer isso, né? Que é o que isso que é a diferença. Essa que é a diferença, porque eu, quando boto isso para funcionar, eu fico assobiando, cara. Então é um ciclo. Como é que se diz? Ele é retroalimentação. Eu estava lendo no livro hoje, percebi essa história. É retroalimentar. Porque você fica mais motivado, você fica fazendo a coisa, e você vai melhorando todo dia. Cada dia você melhora um pouquinho. Mas não melhora só no epicentro. Você melhora também na periferia. Sabe? Não tem um dia nessa casa aqui que eu não faça uma mudança pequena no sentido de melhorar a minha rotina. Não tem um dia que não tenha uma coisa. Hoje, por exemplo, vocês terem uma noção, chegou a roupa. Eu agora fiz uma assinatura de lavagem de roupa. R$ 150 por mês. R$ 150 por mês. Aí, toda vez que chegava a roupa aqui, demorava um tempão para ver se estava tudo no esquema. Aí montei um modelinho que, em vez de ver as roupas que chegavam, roupa por roupa, eu só vejo o número. Eu mandei 15, chegou 15. Cara, hoje, em 2 minutos, eu já tinha arrumado tudo. Coisa que eu levava 10, 15 minutos. Hoje, em 2 minutos, eu já arrumei tudo. Talvez até menos. Ah, o que tem a ver isso, né? Pô, sobrou mais tempo para fazer outras coisas, para jogar xadrez, para ler livro. Tá entendendo? Sobrou mais tempo. Para ficar à toa, para ver série. Bom, então vamos fechando. Fernanda, qual é o balanço aí? Faz o balanço aí. O balanço? Já falamos da gangorra, vamos caminhar para o balanço. É isso, né? Eu acho que, por exemplo, o negócio de futebol, né? Tem que depender da relação também, né? Relações apaixonadas acabam ficando doloridas, né? Então depende, né? Se você leva a coisa mais na brincadeira, se você não se identifica tanto esse cara, o Fluminense aí. Quando ele fala, eu sou o campeão, a identificação total. Não é só futebol. As pessoas, quando vão votar nos presidentes, também se identificam, né? É uma ideia, assim, de você se identificar com o outro que não é você. E isso vira uma loucura, né? Mas aí isso é do campo, sei lá, da psicologia humana, né? É uma coisa mais difícil, né? Difícil de lidar, né? Acontece muito. Se identificar com as celebridades, olha que loucura. Então a menina está aqui, se identifica com a princesa que está não sei aonde, entendeu? Sei lá, morrer por causa de uma cantora, que nem teve aí no Rio, né?
morrer porque fui num show absurdamente quente. E aí não tinha água, que tragédia, né? Eu até fui ver, mas quem é essa mulher? Aí fui ver lá, a cantora, né? Pô, mas, né? Que grau de sacrifício é esse que as pessoas estão fazendo? Né? Sei lá, né? Deve ter alguma coisa aí. Mas eu acho isso, né, pô? Eu acho que eu acho que a gente tem que lutar a boa luta. Isso. O que é a boa luta? É aquela que você viu, identificou, né? Que vai te fazer melhor, mais feliz, no fundo é isso, né? Mais satisfeito, o cachorro resolve. E aí você luta aquela luta. É luta. Né? Vida é luta. Seja qual for a posição que você estiver, né? Tem a ver com luta. E aí, lutar a boa luta é lute a sua luta, né? E evita de entrar na luta dos outros para você poder ter mais fôlego e mais disposição para a sua própria luta. Você não vai resolver, né? Eu, por exemplo, sou flamenguista, né? Não estou me sentindo nada mal nessa situação. Né? Mas isso tem importância. Eu me acho, como é que eu me identifico, de jeito nenhum. Entendeu? É só uma brincadeirinha. Futebol light, né? Eu chamo torcedor light. Torcedor light. É isso aí. Alisson, o que fica de importante aí na nossa live? Eu achei legal que a gente consegue colocar esses assuntos mais menos falados assim quando você pensa em questões de melhoria da sua produtividade. A gente está alcançando uma outra, né, um outro lado, né, que pouco é falado, essa questão de como que as nossas emoções vão participar para a gente melhorar os nossos resultados, né? Esse tipo de correlação, ela não é muito comum de a gente observar, né? Mas faz toda a diferença, né? Porque é isso que vai fazer a gente fazer as coisas, é a nossa motivação. E a nossa motivação, ela tá ligada com o nosso grau de satisfação de fazer as coisas, de felicidade que a gente está tendo. Isso daí, esse tipo de assunto, foi até uma coisa que eu percebi numa época que eu estava dando a aula de investimento para pessoas que nunca investiram, né? Eu fiz até uns PowerPoint para tentar ajudar quem nunca investiu em nada a sair, né, do zero. Eu percebi que não adiantava nada eu ensinar para as pessoas isso, porque o buraco era mais embaixo. Tinha tudo a ver com o emocional, para elas investirem bem, para elas terem o ímpeto de fazer algum tipo de investimento. Tinha que arrumar muita coisa no emocional delas, tinha que arrumar muita coisa na mente que vai gerar motivação nelas. E se a gente não mexer nesse tipo de assunto, a gente não vai alcançar nada, não vai conseguir ter esse incremento progressivo da nossa qualidade do nosso ato, né? Então, esse tipo de assunto ele é primordial para a gente evoluir e ter esse incremento da qualidade das coisas que a gente está fazendo. Beleza. David, o que você agrega aí? O que eu agrego é que dá para a gente começar amanhã, né? Independente se está perfeito ou não, já dá para a gente fazer alguma coisa amanhã em relação a produtividade progressiva. Eu diria excelência progressiva. Eu acho assim. Excelência progressiva. Quando você sente que você entra em estado de fluxo, e a gente sabe o que leva a gente ao estado de fluxo e o que não leva ao estado de fluxo, é tentar viabilizar profissionalmente o estado de fluxo, que é difícil. E geralmente, assim, eu tenho falado, por exemplo, aquela história do House. O House trabalhava no hospital e tinha vários conflitos dentro do hospital que para a série de televisão era interessante, aquela brincadeira, mas pensando do ponto de vista da felicidade,
ele deveria ter montado uma consultoria. Porque ele é um especialista. O que leva ele a ter o estado de fluxo dele? Quando ele pega um caso complexo, de difícil diagnóstico. Aí ele vibra. Entendeu? Quanto mais ele resolve casos complexos de diagnóstico, mais o cachorrinho dele bate palma, balança o rabinho e mais feliz ele fica. E aí tudo na vida dele se equilibra. E quando isso não acontece, tudo se desequilibra. Aí começa tudo a desmoronar. Bom, é isso aí, galera. Agradecer aí a presença de vocês. E vamos agora partir para o último mês da 10ª imersão. Beijo, um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Beleza. Tchau, gente. Um abraço. Boa noite.